Olá, meu nome é Igor Abdala Alca e hoje eu vou apresentar a plataforma Datadog. O Datadog é uma plataforma de observabilidade utilizada para monitorar infraestrutura, aplicações, logs e serviços em tempo real. Atualmente, muitas empresas utilizam ambientes distribuídos, cloud computing e microserviços, o que aumenta bastante a complexidade operacional. O objetivo do Datadog é justamente centralizar todas essas informações em uma única plataforma, permitindo que as equipes detectem problemas rapidamente, reduzam downtime e melhorem a estabilidade do sistema. Durante esta demonstração, eu vou mostrar algumas funcionalidades importantes da plataforma, incluindo dashboards, monitoramento de aplicações, logs, infraestrutura e alertas. É, Aqui nós temos o dashboard principal da aplicação Shopist, que é uma aplicação de e-commerce. Os dashboards no Datadog permitem centralizar métricas e indicadores importantes em uma única visualização. Isso ajuda as equipes a acompanhar a saúde da aplicação em tempo real. Uma das grandes vantagens do Datadog é justamente transformar grandes volumes de dados em informações visuais fáceis de interpretar. Isso acelera bastante a tomada de decisão e o troubleshooting em ambientes críticos. É, Aqui na parte superior nós temos filtros dinâmicos. Esses filtros permitem segmentar as informações do dashboard. Por exemplo, podemos visualizar métricas específicas por serviço, por região, disponibilidade ou aplicação. Isso é extremamente útil em ambientes grandes, onde existem centenas de serviços e servidores diferentes. Com filtros conseguimos investigar problemas de maneira muito mais rápida e organizada. Aqui nós temos um gráfico de latência por endpoint da API. O Datadog permite monitorar a performance das aplicações em tempo real. Nesse exemplo, conseguimos visualizar quais endpoints estão respondendo mais lentamente. Por exemplo, o endpoint é Registration Controller apresenta uma latência maior em comparação aos outros serviços. Isso é extremamente importante porque a lentidão de API pode impactar diretamente a experiência do usuário final. Em aplicações modernas baseadas em microserviços, identificar gargalos manualmente seria muito difícil. Com o Datadog conseguimos localizar rapidamente quais serviços estão causando lentidão. Isso reduz drasticamente o tempo de troubleshoot. Também conseguimos acompanhar métricas como tempo de resposta, taxa de erro e disponibilidade da aplicação. Em termos de negócios, isso ajuda as empresas a manterem aplicações mais rápidas e estáveis. Aqui nós temos um indicador de SLO, que significa Service Level Objective. O SLO é utilizado para medir a disponibilidade e confiabilidade dos serviços. Nesse caso, podemos ver que a aplicação está com 100% de uptime nos últimos 7 dias. O target configurado é 99%. Isso ajuda as equipes a acompanhar se os serviços estão atingindo os níveis esperados de disponibilidade. Em ambientes corporativos, isso é extremamente importante, porque a disponibilidade pode gerar impacto financeiro e perda de confiança dos clientes. O Datadog permite acompanhar esses indicadores em tempo real e gerar alertas caso o serviço fique abaixo das metas definidas. Isso melhora bastante o monitoramento proativo. Outra vantagem é que conseguimos acompanhar o histórico e tendências ao longo do tempo. Aqui na parte inferior, nós temos as métricas importantes da aplicação. Temos o volume médio, requisições por segundo, taxa de erro e latência média. Essas métricas ajudam as equipes a entenderem o comportamento geral da aplicação. Por exemplo, o aumento repentino na taxa de erro pode indicar falha em algum serviço. Já o aumento de latência pode indicar gargalos de performance ou sobrecarga de infraestrutura. O monitoramento contínuo dessas métricas ajuda a detectar incidentes rapidamente. Isso melhora bastante a estabilidade dos sistemas. Outro ponto importante é que
Essas métricas podem ser correlacionadas com logs e traces dentro do Datadog. Isso acelera bastante a investigação de troubleshooting. Nessa seção, nós temos métricas relacionadas ao APM. Aqui conseguimos acompanhar a performance das aplicações, latência de erros, requisições e comportamento dos serviços em tempo real. O Datadog ajuda bastante as equipes de DevOps e desenvolvimento porque permite identificar gargalos rapidamente. Também conseguimos analisar comportamento das APIs, tempo de resposta e impacto de novas versões da aplicação. Em ambientes modernos baseados em microserviços, isso é extremamente importante. Outra vantagem é a correlação entre métricas, traces e logs, acelerando bastante investigações de incidentes. Aqui em infraestruturas métricas. Aqui nós temos métricas relacionadas à infraestrutura. O Datadog possui integração muito forte, ambientes clouds e Kubernetes, conseguindo monitorar consumo de CPU, de memória, rede e utilização dos recursos em tempo real. Também conseguimos identificar anomalias automaticamente e acompanhar tendências de crescimento da infraestrutura. Isso ajuda bastante na prevenção de incidentes no planejamento de capacidade. Aqui é o Kubernetes, CPU, o host crítico da CPU. Aqui nós temos os monitoramentos sintéticos, aqui os logs. O Datadog permite simular acessos reais à aplicação a partir de diferentes regiões. Isso ajuda as empresas a monitorar a experiência do usuário final. Conseguimos identificar lentidão, falhas de conectividade e degradação de performance antes mesmo que os usuários reportem os problemas. Isso melhora bastante o monitoramento proativo e disponibilidade dos serviços. Aqui nós temos o monitoramento de rede. O Datadog permite acompanhar tráfego, retransmissões e comportamento da comunicação entre serviços. Em ambientes distribuídos, isso é extremamente importante, porque os problemas de redes podem impactar diretamente a estabilidade das aplicações. Toda essa visibilidade fica centralizada em um único ambiente. Porque isso é melhor, é mais natural, mais executivo e mais próximo de uma demo real de vendas e solução. Começando pelo APM, essa é uma das funcionalidades mais importantes do Datadog. O objetivo do APM é permitir monitoramento detalhado da performance das aplicações em tempo real. Aqui conseguimos acompanhar serviços, latência e comportamento geral da aplicação. Nessa tela estamos visualizando o serviço de ordens app. O Datadog mostra um resumo completo da saúde desse serviço. Conseguimos visualizar a quantidade de requisições, taxa de erro e tempo de resposta. Também conseguimos acompanhar métricas históricas e comportamento da aplicação ao longo do tempo. Aqui, por exemplo, conseguimos visualizar o volume de requisições processadas pelo serviço. Já nessa parte inferior, conseguimos acompanhar a latência da aplicação utilizando diferentes percentes. Isso ajuda bastante a identificar degradação de performance e comportamento anormal. Outra funcionalidade importante do APM é o Distributed Tracing. Com isso, conseguimos acompanhar o caminho completo de uma requisição entre diferentes microserviços. Em arquiteturas modernas, isso é extremamente importante porque uma única requisição pode passar por vários componentes diferentes. O Datadog ajuda a identificar exatamente onde existe lentidão ou falha. Isso reduz bastante o tempo de troubleshooting. Também conseguimos visualizar dependência entre serviços, analisar deploys, acompanhar a infraestrutura relacionada à aplicação e correlacionar métricas com logs. Aqui no menu interno do APM, na seção de Resources, conseguimos visualizar recursos específicos utilizados pela aplicação e analisar endpoints individuais. Nos deployments, conseguimos acompanhar alterações e deploys realizados nos serviços. Isso ajuda bastante a identificar problemas relacionados a novas versões de aplicações. Dependências. Aqui conseguimos visualizar dependências entre serviços e aplicações. Isso é extremamente importante em ambientes baseados em microserviços.
Nos tracers, aqui conseguimos analisar requisições individuais em detalhes. Isso ajuda bastante no troubleshoot e identificação de gargalos. Nos erros, conseguimos centralizar falhas e exceções das aplicações. Isso melhora bastante o processo de investigação de incidentes. Na infraestrutura, aqui relacionamos serviço com a infraestrutura utilizada para a aplicação. Aqui no runtime de métricas, mostram métricas internas da execução da aplicação, como utilização de memória da CPU. Aqui ajuda a identificar funções ou processos que estão consumindo mais recursos dentro da aplicação. Em Database, conseguimos acompanhar a performance de bancos de dados relacionados aos serviços. E logs, temos a integração direta com os logs, permitindo correlacionar traces, métricas e eventos em um único fluxo de investigação. Agora eu vou mostrar a funcionalidade de gerenciamento de logs do Datadog. O Datadog permite centralizar logs de aplicações, infraestrutura, containers e serviços cloud em um único ambiente. Isso é extremamente importante porque em ambientes modernos existe uma quantidade muito grande de eventos sendo gerados constantemente. Sem uma plataforma centralizada, investigar incidentes pode se tornar muito difícil e demorado. Aqui no Log Explorer, conseguimos pesquisar e analisar logs em tempo real. O Datadog permite utilizar filtros avançados para localizar rapidamente informações importantes. Podemos pesquisar por logs, por serviços, por host, por aplicação, tipo de erro, além de diversos outros atributos. Isso acelera bastante o troubleshoot e melhora a eficiência operacional. Aqui no gráfico superior, conseguimos visualizar o volume de logs ao longo do tempo. Isso ajuda bastante a identificar picos de atividade ou comportamento anormal da aplicação. Por exemplo, aumentos repetidos de logs podem identificar falhas, aumento de tráfego ou incidentes de produção. Aqui no Watchdog Insights, o Watchdog utiliza a inteligência automática do Datadog para identificar comportamentos anormais e possíveis problemas sem necessidade. Nesse caso, o sistema já detectou padrões relacionados a warnings e erros nos logs. Isso ajuda bastante as equipes a identificar incidentes mais rapidamente. Em ambientes grandes, onde milhões de logs podem ser gerados diariamente, esse tipo de detecção automática agrega muito valor operacional. Aqui na lista de logs, conseguimos visualizar os logs individuais em tempo real. Cada linha representa um evento registrado pela aplicação ou infraestrutura. Conseguimos visualizar informações como horário, host, serviços e o conteúdo do log. Isso ajuda bastante durante investigações porque conseguimos analisar exatamente o que aconteceu em determinado momento. Aqui nos filtros laterais, podemos filtrar logs por diferentes serviços e aplicações. Isso facilita bastante a análise e segmento do ambiente. Por exemplo, podemos investigar apenas logs relacionados a um microserviço específico. Outro diferencial do Datadog importante é a correlação entre logs, métricas e traces. Isso significa que identificarmos um erro em uma aplicação, conseguimos navegar rapidamente entre logs, APM e infraestrutura relacionados a esse mesmo incidente. Essa integração reduz bastante o tempo necessário para encontrar a causa raiz de um problema. Em termos de negócio, a centralização de logs ajuda empresas a reduzir downtime e melhoram a eficiência operacional e aceleram a resposta a incidentes. Aqui em infraestrutura, temos uma visualização de página de detalhes de um servidor específico. Neste caso, trata-se de uma instância EC2 da AWS. O Datadog consome todos os metadados do provedor de nuvem, trazendo automaticamente tags essenciais como a região da AWS. A conta e o grupo autoescalonamento, logo abaixo, vemos a barra de saúde do servidor. Esse sinal verde é um OK. Nos garante que não há nenhum alerta crítico disparado para essa máquina no momento. O Datadog consome. Mais abaixo temos os gráficos de utilização de hardware em tempo real.
conseguimos acompanhar o consumo da CPU, uso de memória dos processos, e que atualmente está em 93,3%. Esse tipo de visualização em tempo real permite que o time de infraestrutura aja de forma proativa antes que o servidor trave e derrube a aplicação. Aqui, aqui no menu lateral temos as métricas, os containers, que mostram a saúde e o consumo de recursos de cada container Docker que está rodando dentro desse host. Em processos, lista exatamente todos os processos ativos no sistema operacional, ordenados por consumo de CPU. No Inframap, gera um mapa visual de onde esse host está posicionado na arquitetura geral da empresa. Em relacionamentos, permite chegar a conexões lógicas de rede deste servidor com outros elementos da infraestrutura. Em logs e traces, exibe apenas os logs gerados por essa máquina ou requisições que passaram por ela. Aqui em Network é para o tráfego de rede a nível de socket, ajudando a identificar lentidões de comunicação ou perda de pacotes. Em agentes de segurança, conformidade de segurança e status do Datadog, do agente Datadog, garantindo a coleta de dados se está funcionando perfeitamente. Para finalizar, podemos perceber que o Datadog é uma plataforma extremamente completa de observabilidade e monitoramento. Ao longo dessa demonstração, nós vimos como a plataforma centraliza diferentes áreas em um único ambiente, incluindo o monitoramento de aplicações, infraestrutura, logs e a experiência do usuário. Um dos principais diferenciais do Datadog é justamente essa integração entre métricas, logs, traces e alertas. Isso permite que as equipes tenham muito mais visibilidade operacional e consigam investigar problemas de uma maneira muito mais rápida e eficiente. Nós vimos os dashboards centralizados, os APMs, os gerenciamentos de logs, como podemos monitorar redes, alertas e análises de inteligente de comportamento. E em ambientes modernos, baseados em cloud computing, containers e microserviços, ter esse nível de observabilidade é extremamente importante. O Datadog ajuda as empresas a reduzirem downtime e melhora a estabilidade dos sistemas e aumenta a eficiência operacional das equipes. Além disso, o monitoramento proativo permite identificar problemas antes que eles impactem os usuários finais. Isso, isso melhora, isso melhora bastante a experiência dos clientes e confiabilidade dos serviços. Outro ponto muito importante é a capacidade da plataforma de escalar junto com o crescimento da empresa, mantendo o monitoramento centralizado e a análise em tempo real. Atualmente, a observabilidade deixou de ser apenas uma funcionalidade técnica e passou a ser uma necessidade estratégica para empresas que dependem de tecnologia. E o Datadog se destaca justamente por oferecer uma plataforma moderna, integrada e extremamente completa para esse cenário. Muito obrigado pela atenção e essa foi minha demonstração da plataforma Datadog.